Oi, gente, tanto tempo aqui, né? Voltando em 2022 com um monte de conteúdo diferente, bem do jeitinho que eu gosto, integrando as pessoas a uma nova realidade, porque esse é o momento que a gente está vivendo e não tem como voltar atrás. Hoje eu estou trazendo aqui esse trio fantástico da Ive, da Mariana e da Sandra. Elas fazem um trabalho incrível de integração entre o ser humano e o ambiente onde elas vivem. Elas dão o nome de neuroarquitetura. Eu acho até bonitinho, mas eu gosto mais de uma coisa mais de conteúdo, né? Onde as pessoas se tornam conscientes da onde elas estão e como elas interagem com o ambiente delas, com a arquitetura, com o lugar onde elas vivem, como existe uma troca, né? A inversão disso, de que onde eu estou também vai ativar e motivar um processo de autoconhecimento e de reintegração. Meninas, bom dia. Tudo bem Bom com dia, vocês? Cíntia. Sandra, Bom bem-vinda. dia, Mariana, Ive, gratidão. muito Muito Bom prazer obrigada ter dia. pela vocês oportunidade. aqui. Muito prazer mesmo. Esse assunto é interessantíssimo. Qual de vocês começa a falar para mim sobre do que se trata? Mariana, né? Aham, pode ser. Aqui já é boa tarde, né, aqui no Brasil. Sim, Obrigada pela oportunidade de conversar um pouco imagina. sobre neuroarquitetura e é um assunto que eu amo falar. Então, assim, vou dar uma pincelada no que é Sim, neuroarquitetura para as pessoas entenderem, que a Cíntia já deu aí uma breve explicação que é essa relação de pessoa e ambiente. A neuroarquitetura, assim como na sua filosofia, ela quer comprovar essa interação de como que o ambiente ele afeta as pessoas, o corpo humano, as reações fisiológicas das pessoas, né? Então, a intenção da neuroarquitetura justamente é medir essas respostas fisiológicas das pessoas quando elas estão dentro de um ambiente. Então, porque assim, o ambiente ele está sempre, não existe pessoa separada de espaço. Isso é uma das coisas mais, claro. né, que a primeira coisa que a gente sabe dentro da neuroarquitetura, e enfim, que às vezes as pessoas não têm consciência disso. E as pessoas, sabendo disso, a gente está sempre sendo impactado pelo ambiente ao nosso redor, né? Então, a intenção da neuroarquitetura é justamente fazer com que descobrir quais características dos ambientes elas estão impactando o nosso corpo, os usuários desse ambiente fisiologicamente. Então, porque quando a gente tem uma emoção dentro do ambiente, o nosso corpo ele responde. Nosso batimento, por exemplo, a gente entra num lugar que a gente se sente inseguro. O nosso batimento cardíaco acelera, Uhum. algumas partes do cérebro se ativam, outras desativam, então, no sistema de alerta, e enfim, a gente começa a suar. Então, tudo isso são respostas fisiológicas que acontecem quando a gente entra num ambiente que a gente se sentiu inseguro. E a intenção da neuroarquitetura é justamente descobrir quais características do ambiente fez com que a pessoa se sentisse insegura. Por exemplo, a iluminação está baixa, a pessoa não conhece, tem muitos elementos pontiagudos que estão dando algum desconforto na pessoa, enfim, são diversas características que compõem o ambiente e que impactam no ser humano, né? Então, a intenção da neuroarquitetura é justamente isso, é medir essas respostas para a gente começar daí a voltar e projetar um ambiente de acordo com as emoções que você quer que as pessoas, os usuários desse local, sintam. Então, Uhum. isso reflete em tudo, né? Isso Em reflete, tudo. assim, nos ambientes de trabalho, nos ambientes de descanso, de lazer, tudo vai depender, então, qual é a tua intenção daquele ambiente, qual a atividade que tu quer desenvolver, como que você quer que as pessoas se sintam naquele ambiente e que você projete de acordo com essa intenção, né? Então, a neuroarquitetura é basicamente isso. Assim. Basicamente, vocês entenderam, né? Basicamente Basicamente. tudo isso, né? Porque é uma maneira nova de integrar o ser humano dentro do espaço onde a gente vive. A gente está tão desconectado com a realidade que isso é um trabalho fantástico, né? A gente vai desenvolver atenção, integração, né? Consciência, autoconsciência. Como é que eu estou interagindo com tudo isso que está à minha volta? Claro que não é só a arquitetura, né? São as pessoas, a própria cidade onde a gente vive, como a gente está. Isso daí vai se desdobrar numa coisa assim fantástica. E eu já sei de antemão que a Sandra também faz Feng Shui. Feng Shui, para quem não sabe, mas a gente chama de Feng Shui porque é mais fácil e todo mundo conhece assim. Mas a Mariana conversando e falando, dando os exemplos, como a atuação do Feng Shui atua mesmo, né? Os,
os pontos, a luz, né? Todos os ambientes e toda a arquitetura. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho dentro desse grupo fantástico, Sandra. Gratidão por estar aqui, pelo convite. Então, esse nosso grupo ele é bem interessante porque a gente tem diversos olhares desse mesmo assunto, que é o impacto do ambiente na nossa vida. A Mariana tem um lado bem técnico, a Ive um olhar bem curioso, e eu trago esse meu olhar bastante, que a gente busca tudo isso que a gente já conhece milenarmente através dos estudos do Feng Shui, através dos estudos ou das observações de como a gente é impactado por os espaços. O meu olhar nesse grupo é trazer um pouquinho disso que foi falado também, da intenção que a gente quer na nossa vida, da intenção que a gente quer no nosso espaço, o que o nosso espaço está falando, o que nós queremos comunicar, mas não só comunicar com o espaço, como que ele está falando sobre como eu me comporto, como ele está falando qual a minha história, porque geralmente os nossos espaços, principalmente os nossos espaços mais íntimos, eles falam da nossa história, eles contam toda uma história nossa, de quem veio antes. Então, como a gente observar isso tudo, a neuroarquitetura, a neurociência, ela vem para dar aquele toquezinho que às vezes a gente precisa, como você falou no início, né, de uma comprovação, mas a gente já conhece tudo isso, a gente já sabe como isso tudo está impactado. Então, o meu trabalho nesse grupo também, além de todos os estudos científicos, eu trago esse olhar mais não tão científico sobre os espaços, mas integrando os dois. Não é que ele não é científico, porque a gente não consegue provar tudo cientificamente, né? Não. É uma arrogância da gente, né? Achar que tudo vai ser provado cientificamente. O que é legal, esse outro aspecto, é que ele mostra exatamente a função dele. Nem tudo precisa ser provado, mas a gente sente, né? A gente percebe, a gente integra. Eu acho que essa é a função mesmo, né? As pessoas que acham só que a coisa científica precisa ser colocada estão perdendo a essência, na verdade, né? Daquilo que é. E exatamente. Você, só para complementar, diga. só complementar uma coisinha agora que você falou, de que nem tudo está provado, é que a gente tem sempre a vontade ou a tendência de querer controlar tudo, através desse aspecto científico, e nada é controlado, as coisas vêm como elas são, então a gente só tenta se sentir um pouquinho mais tranquilo nesse lugar. A gente está experimentando, né, na verdade, viver de uma forma mais integrada, né, sem estar obcecado com esses aspectos. Isso é algo do passado, mas a gente vai se adaptar a uma nova estrutura. E você, Ivy, como é que você, qual é a sua função linda aí dentro desse grupo lindo? Bom, a neuroarquitetura apareceu na minha vida de uma forma, assim, de uma busca incessante de autoconhecimento, né? Quando eu mudei para cá, para os Estados Unidos há 4 anos, naquela transição, naquela mudança de vida, né? A vida da gente vira do avesso, e eu precisava me encontrar, eu precisava encontrar meu espaço aqui. E aí eu comecei a fazer a formação toda, e nessas formações eu fui conhecendo pessoas. Fui conhecendo a Sandra, conheci a Mari, conheci milhares de outras pessoas. E continuei buscando por quê? Porque eu comecei a entender que não bastava só eu projetar por projetar. Eu tinha que me conhecer, eu tinha que me transformar primeiro para eu conseguir passar isso para as pessoas, né? Que é aquele ditado clichê que as pessoas falam, a gente não consegue vender aquilo que a gente não acredita, né? E aquela parte minha racional, muito prática, muito até por causa da área que eu trabalhava, que era na construção civil, então é tudo 2 é 2 é mais, não tem meio termo, né? Eu tinha muita dificuldade, era muito estressante, né? Aquele ambiente todo era muito estressante. E na neuroarquitetura eu comecei a me encontrar, comecei a buscar, conhecer pessoas, e eu me encantei pela área de autoconhecimento, de perfis comportamentais,
e comecei a aplicar em mim algumas coisas, né? E em 2020 inteiro eu fiquei estudando. 2021 a gente idealizou um grupo de estudos. A primeira, a Sandra me convidou para participar do grupo de estudos, que é o NeuroArc Poa, que é um grupo de estudos multidisciplinar de pessoas de todos os lugares e de psicólogos, engenheiros, arquitetos, designers, todos que se interessam por isso. E a gente começou a estudar. E em 2021 a gente idealizou o Global NeuroArc, que também é um grupo de estudos, só que ele é voltado para pessoas que estão fora do país, assim como eu. Também, todos os tipos de profissionais. E a gente começou a aplicar esse nosso conhecimento em ações sociais, né? Que nem a gente brinca, a Maria Sandra, que o universo vai trazendo, né? Ele vai trazendo e ele trouxe para nós 2 ações que a gente participou juntas, que foi a do Hospital Cristo Redentor. Cristo Redentor. Na primeira eu não tava, nesse do Cristo Redentor, né? A É Mari assim. já tava. Aí o Hospital Presidente Vargas, né? Presidente Vargas. Que a gente também teve a oportunidade de fazer o quê? Cíntia, aplicar todo esse conhecimento naquele hospital em um projeto de uma ação social, de uma revitalização do ambiente que estava bem deficiente, numa área para crianças que sofreram vítimas de abusos infantil. Então, assim, foi um trabalho fantástico, um trabalho lindo, muito enriquecedor, e a gente pôde aplicar, né, todo esse nosso conhecimento ali naquele ambiente. Fizemos um trabalho de briefing, né, ali com eles, através de um questionário. Agora a gente vamos voltar lá novamente, vamos refazer esse briefing para ver o que aconteceu, o que mudou na vida dessas pessoas, né? Para a gente poder ter o quê? Para a gente poder mensurar realmente o que deu certo e o que não deu certo, porque não em tudo vai dar certo, né? Então, para a gente conseguir ter uma resposta, para quê? Para a gente ter um banco de dados, para a gente ter algo prático realizado que possa servir para outros ambientes, né? Recentemente também participei de uma outra ação social, de uma Casa Biel, onde a gente também fez esse mesmo trabalho, com crianças com câncer. Também revitalizamos uma casa de passagem para os pais que não têm condição de pagar hotel, né, enquanto as crianças estão em tratamento. E também nós estamos aplicando também os conceitos de neuroarquitetura ali naquele ambiente. Também queremos medir, né, a resposta do que aconteceu, do que mudou na vida deles. Enfim, a minha parte aqui é essa parte que nem a Sandra falou, de muita curiosidade, sou muito curiosa, então eu vou buscando nos artigos, vou buscando nos amigos, vou buscando nas coisas que eu faço, né? A constelação, que para mim foi assim, a Cíntia é responsável por grande parte do meu crescimento espiritual, da minha mudança, né? Da melhora, então assim, eu vou buscando em tudo, vou buscando, e aí eu acho que assim a gente consegue fazer uma rede também esses grupos de estudo, eles são uma rede de apoio, sabe? Onde a gente encontra as pessoas, a gente vai fazendo as trocas para melhorar o nosso planeta, né? Que precisa tanto. Nossa, mas isso eu acho fantástico, essa reunião de funções, né? De funções, de visão. O mundo ele tem que se ajustar a essa nova postura. Isso é o novo, né? Se a gente ficar preso só num lado, porque nós vivemos a nossa civilização, ela ficou meio dividida, né? Porque havia interesses que permanecessem em divisão, claro. Então, a nossa espiritualidade ficou num lado e a gente achou que precisava fazer muita coisa, né, muito esforço para poder se espiritualizar, e para que a gente pudesse ser bem-sucedido era uma outra divisão. Então, isso envolvia muita sobrevivência, muita luta e muita briga pelo poder. Então, eram coisas que fizeram parte de outro momento. E vocês me mostram um trabalho extraordinário de reintegração desses aspectos, né? Que é a parte técnica, que é a parte espiritual, que é a parte sensível, né? É isso que é importante. Eu acho incrível esse trabalho. Como é que vocês fazem? É feita uma consulta primeiro? Existe uma avaliação
da proposta, vocês fazem um projeto, como é que funciona isso? A pessoa procura, você falou do hospital, né? Sim. E deu 2 exemplos. Como é que é? O hospital procura, vocês mandam a proposta, há uma consulta prévia, como é que é isso aqui? Cíntia, aparece, né? O grupo é muito grande e aí as coisas aparecem. Esse apareceu, né? Uma das integrantes trouxe, eles trazem, né, para nós. Olha, nós temos uma ação assim, assim, assim. Eles vão fazer uma ação. Na verdade, lá eles iam fazer uma revitalização. Já tinha uma parte, né, que tinha um incentivo, eu não sei se era do governo, que eles iriam revitalizar. E aí nós entramos como voluntários. Todos voluntários, todos os profissionais que estão ali, ninguém recebe nada. A gente entra com tanto a parte de projeto, quanto a parte até da mão na massa. Algumas pessoas que vão, né, ajudam também, né? E assim, não existe, a gente não procura, sabe, Sandra? Ou Cíntia, aparece. As pessoas mesmo vão contactando e vão falando e vão divulgando o trabalho e ele surge. Mas ele então é porque ele está no primeiro formato ainda, né? Sim. Porque o segundo formato ele tem que ter um contrato. Se as pessoas gostam de coisinhas, né, comprovadas cientificamente, elas precisam fazer parte desse aspecto, né, concreto e real da vida, né? Então essa coisa do fazer a doação ou só o trabalho voluntário, ele tem que ir se dissolvendo para que vocês tenham uma estrutura mesmo, porque essa estrutura é muito benéfica, né? Você sabe que na constelação a gente precisa dar e receber exatamente na mesma medida, não é? Então, o equilíbrio entre dar e receber, né? Isso é uma das funções prioritárias, não? Então, por isso que eu perguntei como é que é feito, se existe uma consulta, se existe um contrato. Que no grupo o carisma é esse, né? Esse é o propósito do grupo, mas no trabalho é diferente. Mari, você quer falar? Cíntia, a gente, na verdade, isso daqui tá se criando, digamos, um método formato, para isso, né? Porque a neuroarquitetura, ela é relativamente novo o assunto. Quando eu até falei ali em questões, a gente quer medir essas respostas fisiológicas, isso não é uma coisa simples de se fazer, ainda está se desenvolvendo também a própria metodologia para se fazer essas pesquisas. O que acontece para a gente colocar na prática isso? A gente está colocando através de ações sociais, mas a gente está se baseando em conceitos da neuroarquitetura para colocar na prática. Não seria, digamos, de fato, colocar a neuroarquitetura na prática. Isso que é uma das confusões que às vezes acontece quando as pessoas começam a estudar a neuroarquitetura. E como que a gente está fazendo isso? A gente busca, ao projetar, a gente busca referências científicas para fazer especificações de projeto, então busca o porquê usar tal cor, por que usar tal forma, por que trazer a natureza para dentro dos ambientes. Aí tem referências científicas, a gente coloca nas especificações do projeto. O que acontece quando a gente, e isso é bem legal que você tinha comentado, assim, que a parte intuitiva, a parte espiritual, tudo se mescla dentro desse trabalho. Porque por mais científico que a gente queira ser, trazendo todas essas ciências, digamos, essas comprovações para as especificações do projeto, a gente acaba tendo que voltar para uma parte que é de personalização, que é de entender quem é o outro, entender quem que vai utilizar aquele ambiente. Então, daí começa, digamos, uma outra pesquisa, que é a pesquisa do usuário, a pesquisa do psicológico da pessoa, a pesquisa de entender quem que vai utilizar aquilo ali. E isso daí também já entra na parte psicológica da coisa, entra na parte intuitiva, entra na parte da sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, da empatia do outro, de quem vai utilizar aquele ambiente, da situação que as crianças que estão sob suspeita de abuso estão passando por ali. Então, ter essa sensibilidade de fazer todo um projeto assim. E daí, o que acontece? Como a gente ainda também tem poucos estudos, isso está se desenvolvendo, como a Ivy disse, a gente também precisa da criação de dados para isso continuar expandindo. Então, a gente, quando vai começar o projeto, a gente tem esse programa de necessidades, que é normal um arquiteto ter, né? A gente precisa, mas a gente quer ir além, a gente quer pesquisar quem são os usuários e na parte da psicológica, na parte coaching, na parte, sabe, tem várias áreas aí que
se mesclam para a gente descobrir quem são esses usuários, transformar isso para dentro do projeto e daí, de fato, fazer essa roda girar com todos os elementos, né, trabalhando a favor de um ambiente mais assertivo possível, sabe? Sim. Mesmo porque essa área que você está falando, né, de identificar o cliente, a necessidade dele, ela também já existe, ela só estava separada, né? Ela já está ali, né? É só uma questão de se reunificar e trazer de uma maneira coerente, né, em que faça sentido, porque ela já estava ali. Todo o trabalho psicológico, espiritual, até o milenar do Feng Shui, ele já está ali com um monte de material, trazendo o indivíduo para dentro da casa, quem é ele, a personalidade, e colocando isso, né, de uma maneira concreta. Agora é o que eu falei, é um momento de reunir os aspectos, né? A gente estava com tudo separadinho, então é um momento mesmo de colocar tudo isso em prática. E eu acho, claro, que além do trabalho ser extraordinário, porque é um trabalho bárbaro que vocês estão fazendo, logo, logo vai ter as propostas, os contratos, né, a estrutura montada daquilo que vocês estão apresentando, que eu acho incrível. Cíntia, assim, a gente percebe que a pandemia, ela deu uma acelerada, né, nessa questão da percepção, né, do autoconhecimento das pessoas. As pessoas ficando em casa muito tempo, como a gente ficou em casa muito tempo, elas começaram a sentir, começaram a perceber. Tinha muita gente que não parava em casa, né, praticamente, não ficava em casa. Então, quando eles começaram a perceber que o ambiente construído ele impactava no humor, ele impactava no bem-estar, ele impactava nas relações entre a família, começou a despertar. As empresas, né, o mundo corporativo já está um pouquinho mais avançado nessa questão, porque existe a busca do rendimento do profissional, né, que está diretamente ligada à qualidade do ambiente que ele está vivendo. Então, ligado ao perfil comportamental daquela pessoa, né? Na reorganização dali. Então, assim, nesse quesito, os projetos, a área corporativa já está um pouquinho adiantada, já tem bastante uso da biofilia, já tem bastante uso da neuroarquitetura nesses projetos. E agora, a parte residencial, as pessoas assim, já estão começando. Então, assim, a gente já está tendo um pouco mais de abertura, porque antes a gente falava de neuroarquitetura, parecia que a gente era um ET, né? Mas como assim? Como assim, né? Então, assim, já tá tendo um pouquinho de abertura. Até quando a gente vai fazer o briefing, que embora já exista, o nosso é bem diferente. Porque ele é muito mais profundo, ele é muito mais personalizado, né? Então, assim, já tá tendo uma mudança, sabe, Cíntia? A gente acredita que em pouco tempo já vai ter uma necessidade. Não vão ser nós mais que vamos estar falando, as pessoas vão vir até nós, por necessidade mesmo. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade de ver dessa forma. O evento, né, dessa pandemia, vamos colocar o evento de 2019 para cá, porque é melhor, né, senão fica uma coisa muito cansativa, né, ouvir os mesmos nomes e está cheio, né, de energia, ao contrário, em relação a essa nova função. A função foi exatamente essa, né? Dar uma cortada, porque se deixasse no ritmo normal, as pessoas ficam ali, né, à deriva e vivendo da mesma forma. A gente tem uma necessidade intrínseca de permanecer no mesmo lugar, mesmo tendo pernas, né, braços, né? A gente fica ali até que algo nos empurre para fora. Então, esse mesmo aspecto muito positivo de 2020 para cá, de reintegrar mesmo esses lados, né? De uma maneira fantástica. Eu acho fantástico tudo isso. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, a Sandra e a Mariana vivem em São Paulo? Porto Alegre. Porto Alegre. Vivi lá quando era menina. As duas são de Porto Alegre? Ah, que bom. Sim. Que bom. E vocês me falam uma coisa, vocês me deixam depois o telefone, tudo direitinho, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês, da Ivy também aqui, né? Vai ficar tudo direitinho para todo mundo guardar, registrar e fazer consultas e perguntas sobre esse projeto incrível que é neuroarquitetura. O nome da empresa, ou do grupo, né? Ou do NeuroArc, é isso, Ivy? Global NeuroArc.
Depois Global me Neuroart dá, Studies. depois me dá, tem Uhum. logo? Tem sim, a gente vai passar no Instagram. Isso, passa para mim no Uhum. Instagram tudo direitinho para que eu possa postar. Eu adorei falar sobre isso. Eu sou fã número um da vida multifacetada, que precisa ser reintegrada. A gente viveu dividido muito tempo, muitos milênios. Então é hora mesmo da gente reintegrar todos esses aspectos e não de ficar olhando só para um, né? E achei simplesmente maravilhoso. Vocês querem deixar um recadinho? Nossa, eu acho que a gente podia falar desse nosso momento, que é exatamente isso que a gente está fazendo, de estar trazendo todas essas partes para depois a gente seguir com esse novo formato. Então, nós estamos num momento já nesse momento da pandemia, como a gente falou, enfim, esses últimos tempos, esses Momento últimos global, né? anos, Isso. momento global em que a gente sentiu essa necessidade de trazer todos esses conhecimentos, todos esses olhares, e a gente está experimentando isso, e agora não tem como ser diferente. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, esse assunto é muito lindo, e a gente consegue misturar Feng Shui, misturar constelação, misturar neurociência, misturar tudo, e muito obrigada. Porque é uma coisa tão linda, né? A gente imaginar que o ser humano está ali dentro do mundo, dentro do planeta, né? Dentro de um sistema solar, ele está interagindo com tanta coisa, né? Ele só precisa da percepção dele, de falar, puxa vida, né? O que é que eu estou influenciando, o que é que tudo isso me influencia e onde? É só isso, na verdade, é só uma nova percepção. Mariana, deixa o seu recado lindo. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Como a Cíntia tinha dito, tudo já existe. Na verdade, o que falta às vezes é conectar as coisas. A gente da arquitetura, como a gente falou ali do briefing, o nosso briefing é diferente, porque é justamente isso. Quando a gente se forma em uma profissão, tu é condicionada só aquela bolinha pequena, mas tem tanta coisa a mais para aprender, né? Então, essa multidisciplinaridade da neuroarquitetura é incrível, ela tem ligação com tudo, não só tão científico, tem que explorar todas as áreas, até porque a própria ciência está sempre evoluindo, então a gente não sabe o que vai ser comprovado amanhã. Então, daqui a pouco, né, não dá para ter a cabeça tão fechada nisso, assim, mas eu acho que é incrível, é um mundo muito bonito para se explorar, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que assim, eu acho que sempre que a gente amplia, a gente abre a nossa cabeça, a gente descobre que tem muito mais, né, para agregar dentro do nosso mundo. As pessoas, quem está ouvindo pode não ser arquitetos, pode estar dentro de outras áreas e com certeza dentro das suas áreas tu pode explorar outras áreas que vai ter sempre assim mais a agregar, e eu acho que isso que é tão bonito assim de ter cabeça aberta. Assim, Isso mesmo. Perfeito. E você, Ivy? Eu vou deixar mais ou menos o que a Mari falou com aquela frase do Einstein lá, que uma mente que se expande, ela não volta mais ao tamanho normal, né? E eu acho que esse momento nosso é de expandir. A gente precisa expandir, a gente precisa sair do quadrado, a gente precisa sair das regras, das formas, das convenções, né? Para poder enxergar além do que a gente pode, né? Porque a gente é muito maior do que a gente pensa. Então, esse trabalho ele vem para isso, para a gente expandir para essas pessoas a consciência da importância de cuidar do seu lar, de cuidar daquele lugar que te acolhe, que te abraça e que vai te curar de repente até de uma doença que nem é física, às vezes é uma doença da alma e a pessoa não está sabendo. É isso mesmo. Pegando esse gancho aí da Ivy, é isso mesmo. Eu sempre digo que se o mundo estivesse funcionando, a gente não precisava mudar. Como ele não está funcionando muito bem, o que a gente precisa é ser flexível para aceitar essa nossa complexidade linda, né? E ir adiante. Né? E é dessa maneira que a gente tem que fazer. Gente, amei falar com vocês. Pessoal, tudo isso de bom vai estar aqui embaixo do nosso vídeo, os contatos das meninas lindas, com todas essas ideias, e se vocês precisarem de ajuda, é só contatá-las. Beijo grande, gratidão imensa a todas as três que fizeram esse trabalho aqui dessa entrevista maravilhoso. Beijo, meninas. Beijo. Beijo, gente. Gratidão. Tchau, tchau.